gravar aqui e vamos lá, vou começar a enunciar então. Deixa eu colocar aqui também o bate-papo. Beleza. Pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui então efetivamente. Eu vou trabalhar com vocês hoje então a parte sobre integral dupla em regiões não retangulares. Se você observar o que foi corrigido até o presente momento, toda integral que eu fiz com vocês dupla, você é de um número A até o número B. Eram só números. Hoje eu vou pegar e vou trabalhar, no caso, também com a parte onde trabalha com funções, que é quando você tem, no caso, integrais duplas em regiões não retangulares. Eu vou escrever aqui e vou começar a partir daí. Então, lembra que hoje é o dia 13 de abril. Então, integrais duplas em regiões não retangulares. Se você quiser se situar, né, isso aqui está na página, começa o capítulo na página 1026. A gente vai pegar daqui por diante, então, hoje. Pessoal, qual que é a diferença básica entre integrais em regiões retangulares e integrais em regiões não retangulares? Quando você tem uma integral em região retangular, deixa eu pegar um rascunho que fica melhor para poder explicar. A situação é a seguinte, até o presente momento, toda integral dupla que eu calculei com vocês ia, por exemplo, de um número 1 até o número 2, de um número 4 até o número 5. Quando você trabalha com integrais assim, onde esses extremos aqui são números, são regiões retangulares. Regiões retangulares. Regiões não retangulares é quando o primeiro limite aqui vai ser um número, por exemplo, 1 e 2, mas o segundo limite aqui, ele acaba sendo funções. Por exemplo, aqui vamos colocar um menos x, né? E aqui um x ao cubo, por exemplo. Então, seria um caso aqui de uma região não retangular. É quando você acaba trabalhando com limites, onde os limites são funções. Vocês querem que eu escreva aí só para diferenciar, talvez? Na nossa nota de aula mesmo? Vamos começar aqui, então. Integrais duplas em regiões não retangulares. Vamos colocar, então, o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, aqui, uma integral dupla, onde aqui nós tivermos números, exemplo, de 1 até 2, de 3 até 4 aqui, de um f de x, y, dy dx, isso aqui seria uma integral dupla numa região retangular. Integral dupla em uma região retangular. Tá? Então, beleza. Deixa eu só destacar isso aqui. Isso aqui foi o que foi visto até o presente momento. Essa parte aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, uma integral, né? Deixa eu só admitir os alunos aqui que estão chegando. Se eu tiver, por exemplo, uma integral assim, vou colocar de 0 até 2, por exemplo. De 0 até 2. De uma função que vai de menos x até 1x ao quadrado, por exemplo, de um f de x, y, dy dx, você perceba que nesse caso aqui, ó, aqui é um x, aqui é um x ao quadrado. Logo, tanto esse cara aqui quanto esse aqui são o quê? São funções. Então, sempre que eu tiver limite sendo funções, você vai ter uma integral em região não retangular. Eu vou explicar exatamente o que é para vocês a partir de exemplos. Então, seria uma integral dupla. Em região não retangular. Pessoal, para início de conversa, vocês conseguiram entender essa ideia inicial aqui, todo mundo? Do que eu estou falando? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse início aqui?
Beleza, então vamos começar a contextualizar isso. Eu vou definir para vocês aqui o que é uma região do tipo 1, tá? Para a gente começar aqui. Região do tipo 1. Quando você tiver uma região aqui do tipo 1, pessoal, qual que é a história? Aqui você vai ter uma integral. Vou fazer um desenho que fica mais fácil para entender. Toda integral cuja região é do tipo 1, vai ser integrais onde você vai ter o valor de x fixo e o valor de y como sendo variáveis. O que significa isso? Suponha que eu pegue uma função que me gere esse gráfico aqui. Vou chamar essa função de função g de x. E eu tenho uma outra função aqui, um pouco acima dessa, que me gera um gráfico assim. Duas funções quaisquer. Você pode perceber que a função f está abaixo da função, aliás, a função g está abaixo da função f. Eu vou delimitar agora isso aqui na vertical. Suponha que eu pegue um limite aqui. E esse ponto aqui eu vou chamar, no caso, de A. E um outro ponto aqui, que eu vou chamar, no caso, de B. Então, você pode perceber aqui que o A e B, que são valores do eixo X, eles são valores fixos, né? O A e o B são valores fixos. E a gente acaba tendo que o g de x e que o f de x são valores variáveis. Então, esse tipo de região, onde você fixa o valor do x e deixa variar o y, vai ser uma região do tipo A. Seria essa região que eu vou pintar de lápis aqui, que eu estou rachurando aqui. Tudo bem isso aqui, pessoal? Entenderam a primeira ideia aqui do que é uma região do tipo A? Então, é uma região onde o valor de x é fixo e quem está variando aqui, no caso, é o y. Beleza. Eu vou explicar agora o que seria uma região do tipo 1, né? E agora do tipo 2, que é tipo 1, na verdade, não tipo A, tipo 1. O que seria uma região, então, do tipo 2? É quando você tiver o contrário disso. É quando o y for fixo e o x variar. Que seria o seguinte, ó. Região aqui do tipo 2. Aqui sendo x, aqui sendo y. Aí, nesse caso aqui, eu vou pegar duas funções similares às anteriores aqui, que podem ser, por exemplo, uma função assim, que me gere um gráfico assim, que eu vou chamar de função g de y, não de x agora, e sim de y. E uma outra função um pouco mais aqui, que pode ser uma função, por exemplo, pode ser uma reta, se você quiser, não tem problema nenhum. Pode ser uma reta assim. E essa reta aqui vai ser uma função f não de x, sim o f de y. E nesse caso aqui, gente, eu vou considerar como sendo fixo os valores de y. Por exemplo, vou ter esse primeiro y aqui, que eu vou chamar de ponto C, valor C. E um outro y aqui, que eu vou pegar um pouco mais acima, que eu vou chamar de valor D. Então, essa região aqui, delimitada pela função g de y, pela função f de y, pelo c e pelo d, é uma região do tipo 2. Então, o que diferencia uma região do tipo 1 para uma região do tipo 2? Porque na região do tipo 1, quem é fixo é o x. Na região do tipo 2, quem vai ser fixo, ou seja, quem vai ser número, vai ser, no caso, o y. Então, percebo que nesse caso aqui, o A e o B são números, né? Quer dizer, então, que o X aqui, no caso, começa em A e termina no B. Aqui, quem são números é o Y, que vai de C até D. Eu sei que está um pouco confuso isso, mas quando eu fizer um exemplo, fica mais fácil para entender. Tá? Deixa eu tentar fluir um pouco, por enquanto, o conteúdo, para depois pegar um exemplo, que fica mais fácil para identificar o que é cada coisa.
Beleza. Região do tipo 2, então. Aí tem um teorema, gente. Eu vou enunciar o teorema aqui. Depois do teorema, eu começo a fazer exemplos, então. Teorema. Aqui. Se R é uma região do tipo 1, então, vai valer o seguinte, ó. A integral de f de x, y em relação à área A sobre a região R, ela vai ser igual a uma integral de A até B. Aqui embaixo a gente vai ter, no caso, a função g de x, aqui no caso a função f de x y aqui, e você vai ter um dy, depois um dx. Essa parte aqui que ficou meio pequeno é um dy e um dx. Tudo bem, pessoal, essa ideia? Lembrando o seguinte, nesse caso aqui, onde, vou só completar aqui, onde f de x é maior ou igual a g de x, para x pertencente ao intervalo AB. Tá? Deixa eu pegar a segunda parte do teorema. Se R é uma região do tipo 2, então, vai ser o contrário. A integral sobre essa região R de f de x, y em relação à área vai ser igual à integral. Nesse caso, se é do tipo 2, vou colocar de um C até D, de um G de Y até um F aqui de Y. Aqui vou colocar o F de XY e vou colocar aqui um dx dy, onde você tem que g de y é menor ou igual a f de y para y, pertencente a esse intervalo aqui, pertencente ao intervalo CD. Beleza, a angústia já passou, tá, pessoal? Daqui para frente eu vou começar a fazer exemplos, então. Deixa eu perguntar, tem alguém copiando isso aqui ou não? Não? Então tá, eu vou virar a página para começar a fazer exemplos, então. E sem os exemplos, isso aqui fica totalmente sem sentido. Vamos começar, então, dos exemplos mais simples para ir galgando aos poucos, chegar aos mais complicados. Primeiro exemplo aqui, gente, calcular essa integral aqui. Essa integralzinha aqui. A primeira observação que eu quero perguntar a vocês é o seguinte, eu queria que vocês falassem, na opinião de vocês, que tipo de integral que é essa aqui? Uma integral retangular ou uma integral não retangular? Uma não retangular? Pode falar mais alto, Paulo, por quê? Uma não retangular? Ela é não retangular, né? Por que ela é não retangular? Professor, Pois não. por causa das funções, no caso, se eu tiver uma só função, tipo, tanto em cima quanto embaixo, ela já vai ser não retangular. Exatamente. Se aparecer uma função aqui nos limites,
ela é automaticamente não retangular. Então, vai ser não retangular porque aqui tem um x e aqui tem um x ao quadrado. Então, de fato, ela é não retangular. Ok, essa é a primeira observação. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte, pessoal. Nesse caso, seria uma integral do tipo 1 ou do tipo 2? Ó, perceba que aqui você tem x. Se você tem x, pelo teorema que eu passei para vocês aqui, ó, lembra, aqui você tem uma função de x, aqui você tem uma função de x. Então, nesse caso aqui, como lá tem x, essa integral vai ser do tipo 1. Quer dizer o seguinte, espera que travou. Não, voltou. Quer dizer que o valor de x é fixo e esse valor aqui, esse aqui são funções de x. Novamente, essa conta aqui, na verdade, é o seguinte, ela está começando aonde? No 0, está terminando aonde? No 1. Aqui você tem menos x, é que você tem, no caso, x ao quadrado. Então, sempre que as expressões que aparecerem aqui forem de x, vai ser uma integral do tipo 1. E também dá para perceber por essa sequência aqui. Nessa sequência aqui, você pode perceber que eu estou integrando em relação a quem? A y primeiro. Então, se eu integro em relação a y, vai ser uma integral do tipo 1. Em relação a y primeiro, vai ser uma integral do tipo 1. Quando eu integrar em relação a x primeiro, vai ser uma integral do tipo 2. Então, a visão que eu tenho aqui é o seguinte, pessoal. Nesse caso, ó, esse x, esse 0 aqui é valor de x. Tá? Esse 1 aqui também é valor de x. Tudo bem? Essa função x e essa função x ao quadrado aqui são funções, onde nesse caso aqui, se eu fizer uma analogia com o que eu tenho na página anterior, esse x ao quadrado vai ser a função f de x e esse menos x aqui vai ser a função g de x. Então, toda função do tipo 1, você tem que ter funções de x aqui e aqui são valores de x. Depois, quando eu fizer uma função do tipo 2, você consegue perceber melhor isso. Tudo bem, pessoal? Essa integral aqui é um nível bem fácil para você calcular, um nível bem iniciante mesmo. Por quê? Porque ela está montada para você. Eu, primeiramente, vou calcular em relação a quem essa integral? Em relação a y. Se eu integro em relação a y, eu interpreto o x como sendo o quê? Uma constante. Logo, isso aqui fica assim, fica integral de 0 até 1. Quem é a integral de y ao quadrado x em relação a y? É y ao cubo sobre 3x. Porque se a integral for em relação a y, eu vou interpretar o x como sendo uma constante. Então, vai dar isso aqui. E essa integral, diferentemente do que nós vimos até então, os limites não são números, são funções. Quais são as funções? Vai de menos x a x ao quadrado. Tudo bem, pessoal, isso aqui? Entenderam essa ideia inicial? Ó, como a primeira integral em relação a y, eu calculei a integral em relação a y, que deu isso aqui. Agora eu vou substituir. No lugar do y, já que eu calculei em relação a y, eu vou colocar o valor primeiramente do x ao quadrado e depois do menos x aqui. É a mesma ideia do teorema fundamental do cálculo, só que trabalhando com funções agora. Vai de 0 até 1. Lembra que dividir por 3 equivale a multiplicar por 1/3. Então, posso pegar e jogar ele para fora assim. Aí fica, ó, y ao cubo. Então, fica, no caso, x ao quadrado elevado ao cubo vezes x, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, menos x ao quadrado, menos x elevado ao cubo, vezes x, e aqui eu coloco um dx. Entenderam o que eu fiz? É como se fosse o teorema fundamental do cálculo, só que usado com funções. Peguei a primeira função, substituí aqui no y, peguei a segunda função e também substituí aqui no y. Agora a ideia é processar essa continha aqui para a gente poder chegar no resultado final. Vamos lá. Ó, 1/3, integral de 0 até 1. X ao quadrado, pessoal, elevado ao cubo, qual que é a propriedade? Eu multiplico, ó, 2 vezes 3, 6, fica x à sexta. X à sexta vezes x, lembra que o expoente desse x aqui é 1, então fica 6 mais 1, 7.
Certo? Entenderam? Primeiramente, resolvi a potência. 2 vezes 3 dá 6. Depois eu peguei e trabalhei com a multiplicação. 6 mais 1, 7 aqui. Aqui, gente, ó. No caso, o expoente desse x aqui é 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 mais 1 aqui vai dar x o quê? X à quarta. Quando eu pego esse menos e elevo ao cubo, ele continua menos. Com esse outro menos aqui do lado de fora, ele fica mais. Eu vou deixar vocês olharem primeiro para depois finalizar essa conta. Que agora essa conta aqui é nível primeira série, né? Nível bem iniciante mesmo. Se vocês entenderam a parte anterior, fazer isso aqui é trivial. Eu queria que vocês olhassem e se eventualmente se você não entendeu algum pedaço da conta, me perguntasse. Vou deixar vocês pensarem um minuto. Todo mundo entendeu tudo, pessoal? Ninguém quer perguntar nada? Bom, vamos finalizar então a continha aqui. Para finalizar agora, é muito simples. A integral de x à sétima, gente, é x o quê? A oitava sobre 8. A integral de x à quarta é x o quê? A quinta sobre 5. Essa integral vai de 0 até 1. Então, fica 1 elevado à oitava sobre 8, mais 1 elevado à quinta sobre 5, menos 0. Por que menos 0? Quando eu pegar esse 0 e substituir aqui, e aqui ele vai dar 0 mesmo. Logo, fica 1/3, aqui 1/8, mais 1 sobre 5. Vou fazer aqui na calculadora para adiantar nosso lado. Ó, 1 dividido por 8 mais 1 dividido por 5 dá um número aqui, dividido por 3. Se eu pegar e colocar isso aqui em forma de fração, deu 13 sobre 120, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa, talvez? Ninguém? Tem certeza que vocês entenderam isso aí, pessoal? Ninguém quer perguntar nada sobre? Tá? Realmente entendido isso? Bom, vou seguir então, tá? Qualquer coisa, questione, tá bom? Pode ficar à vontade. Vamos pegar então uma outra integral que é o seguinte. Também é o exemplo do livro, tá? Exemplo B. Calcular integral de 0 até π sobre 3. Depois de 0 até cosseno de y. De x. Seno de y. E aqui tem um dx dy. A primeira coisa que eu vou perguntar a vocês, pessoal, é que tipo de integral que é essa integral aqui? Ela vai ser do tipo 1 ou do tipo 2? E por que vocês acham que é de algum tipo? Quem quiser falar, pode abrir o microfone aí e ficar à vontade. Ninguém, pessoal, quer dar uma opinião? Se é do tipo 1 ou do tipo 2? Eu acho que é do tipo 2, mas não estou muito certo. Por que você acha que é do tipo 2, Paulo? O que você acharia assim? Luiz, pode me Porque sugerir. tem o y ali primeiro, né? E tá cos de y. Exato. Olha só, está correto o que você falou.
Toda integral do tipo 2, essa função aqui vai ser uma função de y. Ela não vai ter x, vai ter y. Então, você pode perceber que aqui seria um f não de x, e um f de y, já que aqui tem y. Então, consequentemente, que seria um g de y. E se é do tipo 2, esse zero aqui vai ser um valor de y, e esse π sobre 3 também vai ser um valor de y aqui. E uma outra maneira de você identificar que é do tipo 2 é a partir daqui, ó. Sempre que for do tipo 2, você tem a integral em relação a x primeiro. Tá? Então, se é do tipo 2, a integral aqui é em relação a x primeiro. Você pode perceber, quando é do tipo 1, a primeira integral é em relação a quem? A y. Então, a partir da sequência dos integrandos aqui, fica fácil para identificar. Sempre que for integral do tipo 1, aqui é y, e esses aqui são valores de x. Tá? E aqui também é x. Quando é do tipo 2, acontece exatamente o contrário. Aqui você tem y, estão vendo aqui? Aqui é zero, mas aqui é y. E aqui você vai integrar em relação a x primeiro. Tudo bem isso aqui, pessoal? Entenderam essa ideia inicial? Posso pegar e seguir? Vamos lá. Aí, pessoal, nesse caso aqui, a primeira integral vai ser em relação a x. Se eu vou integrar em relação a x, eu vou interpretar o y como sendo o quê? Constante. Então, essa integral fica assim, ó. Integral de 0 até π sobre 3. Quem é a integral de x em relação a x mesmo? É um x ao quadrado sobre 2. E essa integral eu vou de 0 até cosseno de y. Certo? Aí, continuando aqui, gente, ó. Esse 2 que está dividindo aqui, eu posso pegar e fazer o que com ele? Se está dividindo por 2, uma frase equivalente a essa é multiplicar por 1 meio. Então, dividir por 2 equivale a multiplicar por 1 meio. Tá? Aí eu vou pegar e substituir. Eu não integrei em relação a y aqui primeiro? Se a integral for em relação a y, é nele que substituo. Não, falei bobagem. Ó, eu integrei em relação a x primeiro. Se a integral for em relação a x primeiro, é no x que eu vou substituir. Então, como é que fica? Não está x ao quadrado aqui? Então, vai ficar o quê? Cosseno de y ao quadrado vezes seno de y. Pega esse zero aqui, pessoal, e coloca aqui no lugar do x. Quanto que dá? Dá zero, que 0 ao quadrado é 0. 0 vezes seno é 0. Eu tenho, então, essa continha aqui. O zero eu vou ignorar. Eu só tenho que me preocupar, então, nesse caso aqui, com o valor, pessoal, dessa integral aqui. Eu queria que vocês me sugerissem, abrisse o microfone aí, me sugerissem como é que eu faço para calcular essa integral de cosseno de y ao quadrado vezes seno de y. Qual que é a sugestão de vocês? Alguém, gente, quer sugerir como é que eu faço para calcular essa integralzinha aqui? Pense um pouquinho. Olha só. Cosseno de y. Substituir cosseno de y por quem? Por 1, né? Por 1. Beleza. Ô, Bruno, por que você acha que funciona se eu fizer isso aí? E depois você consegue cancelar pelo seno ali. Isso, bem observado. Chamando isso aqui de u, quando eu pegar derivar o cosseno, aparece um seno e cancela com esse. Então, já dá para ver que vai funcionar a continha. Perfeito, está correto. Então, fala que u é igual a cosseno aqui de y. Eu vou ter du igual a derivada do cosseno é o menos seno. Logo, essa continha aqui, ela vai ficar alguma coisa assim, ó. Eu posso falar que du sobre menos seno de y é igual a dy.
Tá? Então, vai ficar fácil para a gente poder calcular essa integral agora. Bom, vai ficar alguma coisa assim. Então, vai ficar 1 sobre 2. Ó, integral. No lugar do cosseno, vou colocar o U. Então, vai ficar U ao quadrado. De 0 até π sobre 3. E S vezes seno. Vezes quem, pessoal? Quem é o dy nosso? É du sobre seno de y. Está aqui embaixo. Ó. Aí dá para cortar o seno com o seno aqui. Então, vendo esse menos que está aqui, gente? Esse menos que está aqui, ele vem para fora aqui. Porque você acaba tendo o jogo de sinal aqui. Ó. Mais com menos dá menos. Esse menos com esse mais aqui volta a ser menos, então. Agora tem que pegar e calcular essa integralzinha aí. Quem é, pessoal, a integral de u elevado ao quadrado? É u elevado ao cubo sobre 3. Junta esse 2 com esse 3 aqui, vai dar, no caso, 6. Vezes o nosso u, ele é cosseno aqui. Estão vendo que é o cosseno? Portanto, cosseno do y elevado ao cubo. Eu vou calcular essa integral aqui, de 0 até π sobre 3. Entenderam por que é ao cubo? Ó, porque o u está elevado ao cubo. Voltando aqui para a variável original, que é o cosseno, fica cosseno ao cubo. Lembra que eu tanto posso colocar assim, ou posso colocar o cosseno de y entre parênteses e colocar o ao cubo por fora. Dá no mesmo. Agora está uma integral tranquila, quer ver? Só pegar e substituir que a gente consegue chegar no resultado. Finalizar aqui do outro lado. Essa conta então vai dar o seguinte, fica menos 1 sobre 6. No lugar do y, eu vou colocar primeiramente π sobre 3. Elevado ao cubo. Depois tem um zero aqui, ó. Menos cosseno de 0 também elevado ao cubo. Pessoal, se você lembrar um pouquinho de trigonometria, o π sobre 3 equivale a 60 graus, que pega 180 dividido por 3 dá 60. E o cosseno de 60, ele vale meio. Então, fica meio elevado à terceira menos cosseno de 0 é 1, fica 1 elevado ao cubo. Vai ficar 1 sobre 2 ao cubo é 8. Aí peço uma ajuda ao Cássio e ver quanto que dá isso aí. Que acaba dando 7 sobre 48. Isso aí. Voltar a página, Murilo? Só um minuto. Aqui. Beleza, então. A finalização da conta está aqui, pessoal, 7 sobre 48. Tá? Essa aqui é um pouquinho mais complicada, já que teve uma substituição, né? Teve um trabalho a mais aí. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre ela, pessoal, talvez? Ninguém mesmo? Beleza. Bom, vamos continuar então. Pessoal, o que acontece agora é o seguinte, eu vou fazer com vocês um exemplo um pouco mais complicadinho que esse. Porque, em geral, o que acontece? A sua integral ela não vai montada. A gente tem que pegar e montar a integral, que é uma coisa que pode dar um pouco de trabalho.
O pré-requisito para você conseguir entender o que eu vou falar daqui para frente é você conhecer o gráfico de uma parábola, saber como é que se faz o gráfico de uma parábola, de uma reta, de funções mais elementares assim. Então, é importante saber aquela matéria lá do cálculo 1, né? Gráfico de parábolas, gráfico de retas, para conseguir entender as contas que eu falei daqui por diante. Faltam 2 minutos aí para terminar essa aula. Eu vou encerrar e vou começar outra, senão não vai dar tempo para fazer o cálculo todo. Então, são 8h07, eu vou voltar 8h11 então, tá? Vamos fazer um intervalo de 4 minutinhos aí.